E quem me faz companhia já aqui no programa é a Sirlene. Tudo bem com você? Tudo bem, Thiago. E você? Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Agora já recuperada? Já recuperada. Ainda não diria 100%, mas quase. Você sabe que muita gente está falando ainda da dengue, né? Muita gente passando por essa situação. Sirlene está voltando disso. Eu já tive, eu tenho certeza que você conhece alguém que está com dengue. Vamos fazer a nossa parte, vamos cuidar um pouquinho de tudo isso, né, nossa, Sirlene? porque é terrível passar por isso. Horrível. Horrível. Mas o nosso assunto não vai ser esse. Nosso assunto vai ser sobre relacionamentos, que é uma especialidade da Sirlene, sexóloga. Vamos lá, Sir. Quando a gente fala em relacionamento abusivo, as pessoas muitas vezes vivem uma situação como essa, mas não conseguem enxergar que estão vivendo tudo isso. Uhum. E é muito mais comum do que a gente imagina. Sim, é muito mais comum do que a gente imagina, Thiago, porque muitas vezes o abuso, é porque as pessoas pensam que relação abusiva é só aquela que tem pancadaria. É puxão de cabelo, é porrada mesmo, é soco. Não! A violência, ela pode ser psicológica, ela pode ser moral, ela pode ser patrimonial, ela pode ser sexual. Então, existem muitas outras formas que a pessoa está sofrendo algum tipo de abuso e ela não entende que aquilo é abusivo. Até porque, às vezes, a parceria amorosa dela, o parceiro dela, diz, eu faço isso porque eu te amo. Eu tenho ciúmes porque eu gosto de você. Eu tenho ciúmes porque eu gosto de você. Né? Eu não quero que você tenha amigos, frequente tais lugares, porque eu gosto de você, eu tenho medo de te perder. E assim a pessoa vai ficando numa relação aprisionada. Ela não precisa estar trancada num cárcere privado, não chega a ser um cárcere privado, mas é um cárcere emocional. Emocional. Isso, porque a pessoa, quando ela consegue chegar à terapia, ela fala, eu me sinto numa prisão, eu não sei o que fazer, eu não tenho coragem para sair. Por quê? Porque além de tudo, dos abusos, a pessoa que sofre o abuso, ela vai se tornando dependente emocional do abusador. Então, porque ele manipula, ele diz, ninguém vai te querer, você não presta para ninguém, você vai ficar sozinha nesse mundo, você vai se dar muito mal se você me deixar. E quando essa pessoa recebe todas essas informações, provavelmente, claro, já existiu toda uma consequência emocional e ela acredita nisso. Acredita, exato. E aí ela começa a falar, eu não tenho para onde ir, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. E a frase que eu mais escuto, eu tenho muito medo de ficar sozinha. Entende? Que loucura, então, né? assim, a pessoa se submete a viver a essa relação tóxica por medo de ficar sozinha. Mas isso, às vezes, tem muito a ver com essa manipulação do que ela vem ouvindo há anos. Né? Você sabe que uma das coisas que eu acho bem legal da gente estar comentando também é que você falou, a primeira das coisas é sobre essa agressão, que muitas vezes não precisa necessariamente ser física. Existem tantas formas, mas, por exemplo, quando o homem, entre aspas, obriga a mulher, por exemplo, a ter uma relação sexual. Isso é uma agressão. É uma agressão. Só que ela se submete a isso porque eu sou esposa, então eu tenho que cumprir minhas obrigações, mesmo não querendo aquela situação. Sim. E aí você já entra num outro quesito que é, por que essa mulher não quer uma relação com este homem? E aí é uma coisa que uma coisa vai puxando a outra. E é por isso que é tão grande, a coisa se torna tão grande que a pessoa ela fica confusa. Ela se sente culpada por não manter uma relação sexual porque ela quer. Nossa, eu não tenho desejo por ele. Muitas vezes a mulher me procura. Doutora, eu vim aqui porque eu tenho que trabalhar minha libido, meu marido vem se queixando muito que eu não tenho vontade. E aí, quando eu começo a conversar, o relacionamento é extremamente abusivo. E aí, até fazer com que ela vá percebendo o porquê que ela não tem libido. Como é que ela vai ter vontade de uma coisa se ela não tem sentido nenhum para ter aquilo? Não tem. Por quê? Porque, né, um sexo num casamento, ele tem a ver com amor, com afeto, com cuidado. Sim.
Sim. E agora, todo dia a pessoa te maltrata, coloca você para baixo, te humilha, enche você de preocupações e aí ela quer que chegue em casa e você esteja com um sorriso lá nas orelhas e morrendo de desejos por ele. Isso não vai acontecer. E aí ele põe a culpa na mulher, tá vendo? Você não é mulher para mim. Se continuar desse jeito, eu vou arrumar fora. E você ainda não pode nem reclamar. Porque, inclusive, quando ela descobre traições, elas vêm com culpa, dizendo... Foi minha culpa, foi minha culpa porque eu não atendi a necessidade dele. Então, Tiago, é muito complexa essa situação de relacionamento abusivo. Outra coisa que eu acho comum demais, e você deve concordar comigo, é essa questão de controlar. Você foi na academia? Nossa, por que você demorou tanto tempo? Quando deixa ir à academia, quando deixa ir à academia. Deixa ir. Que por aí, né? Você não pode ir com essa roupa não é legal. Não quero que você faça tal coisa, eu quero que você volte tal horário. Esse tipo de coisa é controlador. E isso está inserido no relacionamento abusivo. Com certeza. Só que a pessoa que está envolvida nisso, ela entra numa ilusão de que, nossa, ele gosta tanto de mim, né, que ele fica inseguro de me perder. E, na verdade, não. A relação abusiva, Tiago, ela é uma relação de poder. A pessoa, o abusador, ele tem uma posse dessa outra pessoa, né? Então, proíbe de ir à academia, proíbe de estudar. Muita mulher, às vezes, fala, eu gostaria de voltar a estudar. Não, mas imagina que mulher minha vai para academia, vai para faculdade. Não, de jeito nenhum. E engraçado, porque isso é uma insegurança dele. Isso, exato, é bem isso. A pessoa é insegura e ela projeta as inseguranças dela na outra pessoa. Só que essa outra pessoa sofre com isso. Sim. E daí tem a vida, muitas vezes, interrompida de diversas formas. E às vezes não está percebendo o que está acontecendo. Sim. Tiago, tem homens que, por exemplo, assim, ele até permitiu, olha que absurdo, né? Que se o meu marido tem que me permitir, me dar ordem, me dar permissão para eu fazer um curso, né? Mas aí ele deixou fazer o curso com a seguinte condição: eu vou estar por lá. Vamos supor, vou ficar ali pelo campus da faculdade te esperando. Ela não pode nem lanchar na faculdade, vai lanchar comigo, sabe? Porque eu te amo muito, tô morrendo de saudade, imagina, sabe? Eu quero estar com você. Não, uma pessoa dessa não pode ter amigo nunca, nunca mais vai ter um amigo. Ela não tem amigos. Então, essa pessoa, ela acaba sendo isolada do mundo social, isolada do mundo familiar, porque, eu não gosto daquele teu irmão, eu não gosto daquele teu tio, eu prefiro que você fique em casa em vez de ir na casa da sua mãe. E a pessoa, ela não percebe que, de repente, faz 2 meses que a mãe mora ali no outro bairro e ela não foi visitar ainda. E isso quando não acontece uma outra questão, que é você, entre aspas, né, envenenar essa pessoa. Exato. Com problemas contra a família. Exato. Por exemplo, mas a tua mãe fez isso com você, mas isso é um absurdo, não sei o quê. E começa a fazer com que essa pessoa não esteja mais inserida nesse meio. Por quê? Porque daí ele vai tendo cada vez mais poder. Quando a pessoa... não é raro eu ouvir pessoas dizendo assim, eu tô sozinha no mundo, não tenho para onde correr. Né? Porque agora eu não falo mais com meus pais, eu não tenho mais relação com meus irmãos, eu não tenho amigo nenhum, amiga nenhuma. Eu sei que muitas vezes, quando a gente fala nesse tipo de assunto e nessas situações, tem gente que vai falar assim, mas foi você que se permitiu isso tudo. É muito comum a gente ouvir isso, mas não é tão simples assim. Claro porque as que pessoas não. vão sendo inseridas nesse contexto, muitas vezes sem perceber, porque é uma coisa sutil que vai acontecendo devagarinho e vai indo. E quando você vê, você tá ali naquela bola de coisa, de problema, que você não consegue mais sair de uma forma rápida. E se tem filhos, vai piorando. Vai piorando. Porque aí assim, nossa, a pessoa chega e fala, olha, não dá mais, eu tô pensando que o nosso relacionamento não dá mais certo. E os nossos filhos? Você vai destruir nossa família. Olha tudo que a gente construiu, nós temos uma família maravilhosa. Como assim você quer se separar? Sabe? Então daí a pessoa fala, nossa, eu sou uma péssima pessoa, né? Eu quero destruir o meu casamento, eu não sou uma pessoa boa. Então, existe tanta manipulação, Tiago, disfarçada de amor, de afeto, de tradicional, né? Ter uma família tradicional, linda e maravilhosa. E a pessoa ela vai ficando ali, quando ela percebe... Porque, como eu te falei, é difícil a pessoa chegar para mim e dizer, eu tô aqui para fazer terapia, para me livrar de um relacionamento abusivo. Elas vêm com
coisas secundárias. E quando a Sim. gente começa a trabalhar o relacionamento abusivo, muitas vezes elas interrompem a terapia, porque o cara fala, Como é que você eu vou não interromper vai o meu mais, casamento? você não vai mais. Não, porque o cara não deixa mais ela vir para terapia. Você não vai mais nessa psicóloga louca, porque ela está destruindo o nosso relacionamento. Né? Porque daí às vezes a pessoa chega e fala, mas a minha psicóloga falou que isso. Então é a psicóloga que está fazendo sua É cabeça. a psicóloga errada. Isso. Né? Porque todo mundo tá falando uma coisa, mas é a psicóloga que tá errada. Isso. Então, acontece até isso, sabe? Eu vejo, Sim. assim, mulheres que sofrem relacionamentos abusivos, vêm 2, 3 sessões e desaparecem. Aí marca a quarta, por exemplo, e aí não aparece mais. Quando eu ligo, falo, eu não vou poder mais fazer, né? E algumas dizem, meu marido não quer mais que eu faça. Porque ao invés tem algumas que ainda porque falam que o marido ao que não invés de quer, né? ajudar, piorou a nossa relação. Porque quando eles mandam a pessoa para terapia, só vai lá tratar essa tua sexualidade aí, porque você não tá querendo fazer sexo comigo, então procura uma sexóloga para ela te tratar. Ele acha que eu vou colocar um remédio lá remédio que ela vai chegar em casa subindo pelas paredes, né? E satisfazendo ele. Mas aí, quando ela chega em casa, ela fala, opa, amor, olha, eu conversei com a psicóloga, ela falou que provavelmente a minha falta de desejo é porque a gente não tá se entendendo, porque a gente tá brigando, não sei o quê. Daí fala, opa, já não gostei dessa terapia aí. Então, é muito triste, Thiago, eu fico frustrada como terapeuta desse tipo de caso, porque são casos que dificilmente eu vou acompanhar até o final. E eu não tô falando que todo caso vai dar em separação, tá, gente? É assim, às vezes, quando a pessoa precisa se ajustar coisas. Se realmente existe amor ali, o cara é só um cara inseguro, e ele percebe que ele tá tendo esses comportamentos inadequados, pode melhorar. Claro. Né? Mas se não acontece, essa pessoa precisa se empoderar e dizer, olha, eu não quero mais esse relacionamento. E aí, sabe que eu acho bem interessante também, uma outra questão que eu vi no seu post, é sobre a humilhação. Porque muitas vezes, muitas mulheres deixam de se cuidar. Aí o homem fala assim, mas como é que vou querer você desse jeito? Isso. Mas se ela vai tentar se arrumar, não pode. Ficou feia. Nossa, vai tirar essa roupa, ficou ridícula. Nossa, o que você fez com esse cabelo? Eu não gostei. Por que você tá maquiada desse jeito? Você vai trabalhar ali na esquina, né? Começa a humilhar, inclusive, a moral da mulher. Né? Começa a ferir. Onde que você vai vestida desse jeito? Né? Então, é aquilo que a gente fala, é uma manipulação e uma confusão na cabeça da pessoa. Então, é por isso que a pessoa, às vezes, acaba deprimindo, desenvolvendo toque, desenvolvendo síndrome de pânico e vários outros tipos de transtorno, porque ela não dá conta. Ela fala, meu Deus, eu que sou errada. E eu tenho... É até um pouco complicado falar um pouquinho disso, mas, ao mesmo tempo, eu percebo que essa questão que envolve a cultura, que envolve o conhecimento, que envolve o buscar informação, que você tem uma formação, que você tem... A educação, ela tem um papel fundamental nisso tudo. E hoje eu percebo que muitas vezes as mulheres e os homens, enfim, eu acho que num contexto geral, as pessoas deixam de frequentar a escola, a faculdade, buscar realmente conhecimento. E isso fortalece para que a pessoa tenha mais conhecimento sobre a vida. Exato. O que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é certo. Abre a mente. Abre a mente o conhecimento, das pessoas. ele tira Ela a expande gente. as coisas. Abre, né? Porque quando a gente não busca conhecimento, a nossa visão ela é limitada. Então, eu sou obrigada a acreditar naquelas coisas que foram passadas para mim. Agora, quando eu começo a ler, estudar, pesquisar, vai abrindo, né? Aí você fala, nossa, como eu estava enganada. E uma coisa que eu não posso deixar de falar, Thiago, é que relações abusivas, elas não estão somente nos relacionamentos amorosos. Elas podem estar também presentes nas relações familiares, né? Nas relações fraternais, irmão para irmão, filho com pai, pai com filho. Sim. E também nas relações trabalhistas.
É verdade, né? Então, assim, não é lógico que na relação amorosa ela apresenta, de repente, mais características, como eu falei, vai ter a questão aí de outros tipos de abuso, mas o abuso moral e psicológico, ele pode ocorrer também dentro de ambientes familiares e também trabalhistas. E uma outra coisa que eu preciso também falar para a gente encerrar é que acontece também em menos situações com homens com relação às mulheres. Exato. Ou mulheres com relação a homens. Tem homens também sofrendo que relações sofrem abusivas. relações abusivas, porque muitas vezes não conseguem um emprego, não conseguem desempenhar aquela atividade sexual tão esperada e assim por diante. E eles começam a ser humilhados também. Exato. E aí, nessa situação quase que é pior, porque ele não vai pedir ajuda, porque ele tem vergonha de fazer isso. Exato. E ele não vai pedir. Porque a mulher, quando ela é abusiva, ela é cruel, né? Porque eu não posso te bater, mas eu posso acabar com a tua dignidade, com a tua moral, né? Então, é bem isso. Relacionamentos abusivos podem ser de homem para mulher, de mulher para homem, relações homoafetivas também, como eu falei, familiares e em todas as... Onde há relacionamento, se existe um posicionamento de alguém que quer ter o poder sobre o outro, humilhando, manipulando, fazendo a pessoa se sentir culpada, preste atenção, se questione. Isso, se questione. Às vezes, esse simples ato de você falar assim, mas tá certo isso? Eu tô me sentindo confortável com uma situação como essa? Por que eu tenho que passar por isso? Eu preciso passar por isso? E se você começa a se perguntar, você começa talvez a abrir um horizonte. Exato. E aí buscar ajuda. Falar, não, tem alguma coisa errada porque eu não estou me sentindo bem com tudo isso. Estou no meu trabalho, saio do meu trabalho e vou para casa quase chorando, sofrendo. Alguma coisa tá errada. Não tem que se questionar. Sempre uma delícia conversar com você. É uma delícia para mim também falar com você, Thiago. Que bom, obrigado mais uma vez pela presença. E todo mundo que acompanha aqui o nosso programa, essas entrevistas, como a da Sirlene, fazem com que a gente tenha essa outra visão, diferente. Talvez você olhe para o seu relacionamento e fale assim, será? É isso mesmo? Pesquise mais, entenda mais. Isso é bom para você e para todo mundo que está ao seu redor também. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço.